Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal De Volta à Essência de Leitura Diária da Bíblia. Eu espero que você esteja bem, eu estou bem, obrigada. E se você é novo aqui, você é muito bem-vindo no canal. Aqui a dinâmica ela funciona assim, eu leio um capítulo da Bíblia por dia, todo dia tem vídeo aqui nesse horário chegando para você e no final do vídeo eu faço comentários daquela leitura para a gente tirar lições, aplicar na vida da gente e ver que a Bíblia é um livro poderoso e que faz um bem enorme para a nossa vida. Por isso que Deus deixou para a gente, né? Infelizmente nós não temos mais o hábito, com o tempo parece que as pessoas, até a própria igreja foi perdendo o hábito de ler as escrituras, então esse canal ele existe para isso. E eu tô aqui para te lembrar todo dia a você ler a sua Bíblia. Você que gosta desse tema, você que quer crescer em Deus, que quer se aproximar de Deus, que quer saber muitas vezes lidar com as coisas que acontecem no dia a dia, como eu resolvo isso, como eu resolvo aquilo. E a Bíblia ela é uma fonte de sabedoria para a gente. E você é muito bem-vindo para estar aqui. Se esse conteúdo é um conteúdo bacana para você, se você gosta, se identifica, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para você não perder as notificações e compartilha esse canal, esse vídeo com alguém. Hoje nós vamos falar sobre ficarmos indisponíveis, o que isso significa, e é muito importante a gente saber dar o valor do nosso tempo, né? Saber onde nós vamos colocar ali as nossas forças, e às vezes é importante a gente ficar indisponível para as pessoas, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Então no final do vídeo você vai entender, você pode comentar aqui se você quiser, ficar super à vontade, e se você conhece alguém, um amigo, alguém que está nessa caminhada cristã também, ou se achegando, né, está se achegando ao cristianismo, quer conhecer mais sobre a Bíblia, compartilhe esse vídeo, esse canal com ela, que com certeza vai ser super legal, ela vai te agradecer e todos nós aqui vamos crescer juntos. Antes da leitura da palavra, uma coisa que eu faço sempre aqui é a gente orar, falar ao Senhor, pedindo que Ele nos ensine, nos dê sabedoria para aquilo que a gente vai ler hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por esse tempo que o Senhor nos dá para tirarmos esses minutos aqui e aprendermos um pouco mais da palavra. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Fale comigo, fale com quem está assistindo. Peço ao Senhor que visite essa pessoa, a casa dela, tudo que ela tem e nos dê sabedoria, Deus. Nos ensine a Tua palavra e que ela transforme o nosso coração completamente, nos transformando de dentro para fora, fazendo de nós pessoas novas, pessoas renovadas, transformadas, com mentes transformadas e curadas, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, então você que tem a sua Bíblia aí, traz ela para cá, ou você que às vezes não tem, mas tem um celular, não tem problema, traz ele também, né? Só garante aí que a bateria esteja ok para você não perder ali, né, a leitura bem no meio ali quando você estiver fazendo, e nós vamos ler juntos. Também quero lembrar você que é novo, está chegando aqui, nós temos leituras anteriores da Bíblia, do livro de Mateus, do livro de Gênesis, estão todos salvos aí em playlists. Nós temos agora do livro de Êxodo também, que estamos lendo nesse momento, é o livro que nós estamos lendo, já passamos da metade do livro de Êxodo e temos mais de 100 leituras aqui, então você pode navegar à vontade aqui no vídeo, tá? Aqui no canal. E hoje nós vamos ler Êxodo 24, que está escrito assim: Depois disso, Deus falou a Moisés: Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu: Faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. De manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte e 12 colunas de pedra, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns rapazes israelitas que ofereceram holocaustos e sacrificaram bois ao Senhor, como sacrifícios pacíficos. Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar. Também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse: Faremos em obediência a tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo:
Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas coisas. E Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel subiram. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras de safira, que brilhava como o próprio céu. Mas Deus não estendeu a sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: sobe até mim no monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para que ensines a eles. Então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos. Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. E tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem enquanto subia ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Aqui, gente, para quem está chegando agora, o contexto é esse. O povo tinha sido escravo no Egito por 430 anos, tinha saído de lá através de Moisés. Deus deu um chamado para Moisés para libertar aquele povo ali do Egito. E Moisés já tinha sido criado ali entre os egípcios, estava fugido no deserto, constituiu família e só voltou quando teve um encontro com Deus, quando Deus chama Moisés para voltar e tirar o povo de lá. O povo, que era uma multidão, eram mais de 600 mil pessoas, que a Bíblia diz, né? 600 mil homens, foram as mulheres, as crianças, o gado, né? Todo mundo ali. E nesse momento o povo está no deserto, o povo recebeu leis, recebeu ali os 10 mandamentos ali do Senhor, né? E agora o Senhor chama Moisés outra vez. O Senhor, ele tem um propósito específico. E ali, nesse chamamento, né, vamos dizer assim, só Moisés podia se achegar ali a Deus, os outros não. Arão, Nadab, Abiú, que eram ali os sacerdotes, eles não podiam se aproximar, somente Moisés tinha que se aproximar. E quando eu disse no começo do vídeo sobre ficar indisponível, é justamente por isso, porque havia o propósito de Deus que Deus tinha para Moisés, é o que nós vemos no versículo 12, que diz assim: sobe até mim no monte e espera ali. Então Moisés iria esperar, ia subir ao monte, né, ali no Monte Sinai, e ia esperar o tempo de Deus. O Senhor iria falar com ele. E Deus continua aqui: eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi. Então tudo aquilo que o Senhor tinha falado, agora Deus estaria dando através de pedras, né, de tábuas de pedras, com a caligrafia, né, do próprio Deus. O próprio Deus ia escrever naquelas pedras essas instruções, esses mandamentos. E ali Moisés iria ensinar ao povo. A Bíblia diz: eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para que ensines a eles. Então o propósito de Moisés era ter esse tempo com o Senhor. Deus queria ter esse tempo com Moisés. Deus iria escrever tudo aquilo. Moisés iria voltar e iria ensinar ao povo. Esse tempo, gente, a Bíblia relata aqui que ele ficou 40 dias e 40 noites. Obviamente, Moisés não sabia que iria durar tudo isso. Moisés só sabia que tinha que ir. E o ponto que eu quero trazer aqui é quando nós precisamos ficar indisponíveis para as pessoas. Às vezes é importante a gente dar atenção, ficar ali todo o tempo todo, só que a gente precisa aprender a ficar indisponível. A indisposição também, ela é algo muito valorosa da gente ter na nossa vida. As pessoas, elas precisam entender que você não está disponível o tempo todo e nem é saudável que você esteja disponível o tempo todo. Aqui, pela palavra de Deus, se você está buscando a Deus, se você quer mais de Deus, você precisa ter um tempo que você precisa ficar indisponível para ficar disponível apenas para Deus. Sabe por quê? Nesses momentos de solitude, que a gente se isola, vamos dizer assim, para buscar a Deus, né? Às vezes a gente precisa de instruções. Neste caso aqui, o próprio Deus estava chamando Moisés.
isso às vezes pode acontecer, de nós sentirmos no nosso espírito que precisamos, né, nos isolar para buscar mais a Deus. Muitas vezes o próprio Espírito de Deus, ele vai fazer isso dentro da gente. Nós precisamos nos isolar, buscar ao Senhor, porque nesse momento ali de comunhão, nesse momento de troca, né, onde nós estamos falando com Deus e Deus está falando conosco, ali nós recebemos instruções sobre como lidar com situações. Neste caso, Moisés estaria recebendo as instruções, a lei, os mandamentos que Deus já tinha falado para ele, só que agora Deus iria dar de uma forma escrita, para que ele pudesse ensinar o povo. Significa que a lei e os mandamentos não eram apenas ensinos que as pessoas iriam ouvir só, elas deveriam ser ensinadas a viver daquele jeito, porque elas não viviam daquele jeito. Vamos lembrar que as pessoas estavam saindo de um contexto de escravidão de 430 anos, então elas deveriam aprender a ter um novo jeito de viver. E Deus estava dando para as pessoas dessa forma através das tábuas, né, onde Moisés iria ensinar. O ponto, gente, que eu quero trazer aqui é que pra gente, muitas vezes o Senhor vai nos isolar, vai falar com a gente sobre como lidar com situações com uma pessoa ou às vezes com muitas pessoas, às vezes trazer um ensino para essas pessoas. Isso vai requerer da gente esse tempo de isolamento, esse tempo apenas dedicado para Deus e não dedicado para pessoas. No entanto, gente, é importante lembrar aqui que quando Moisés ele recebeu esse chamado de Deus para falar com Deus, para ir ao monte, Moisés ele separou Arão e Hur. O versículo 14 diz assim: disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que voltemos. Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Isso significa que Moisés novamente estava delegando função. Eu fiz dois vídeos falando sobre delegação de funções, quando Deus ele dá uma missão muito grande. Nesse caso, Moisés iria se ausentar, então ele não poderia ser consultado para nada, só que o trabalho tinha que continuar. E ele confiou essa tarefa para Arão e Hur. É uma outra lição também que a gente aprende, porque a gente não é exclusivo de ninguém, a gente não tem que ficar disponível o tempo todo. Como eu disse, a gente precisa aprender a ficar indisponível, só que se as pessoas precisarem da gente, precisarem do nosso apoio, se algo acontece, a gente precisa ter, vamos dizer entre aspas, backups. A gente precisa confiar que Deus coloca ao nosso redor pessoas com quem essas pessoas possam se consultar, essas pessoas possam pedir ajuda, até que esse tempo de isolamento, esse tempo de reclusão entre você e Deus, ele acabe, para que você volte e novamente fique disponível para falar com as pessoas. Eu não sei se você está entendendo o ponto que eu estou querendo trazer aqui para você, pelo menos o ponto que eu tiro de lição aqui nessa passagem de Êxodo 24, é sobre isso, e eu fico pensando assim, que muitas vezes a gente peca por não buscarmos a Deus ou termos tempo de buscarmos a Deus quando deveríamos, porque é nesse tempo que a gente recebe sabedoria, instrução, direção para resolver coisas, para falar com pessoas e para trazer ensinos, sabe? Deus é a fonte de toda a sabedoria, Deus sempre sabe, gente, como lidar com as situações, sabe? Então, muitas vezes nós somos ocupados com eventos, somos ocupados com distrações, com tanta coisa, que esse tempo com Deus é um tempo que acaba sendo negligenciado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, de todas as coisas que a gente tem no nosso dia, na nossa agenda, se tem um tempo que jamais deveria ser negligenciado, é esse tempo com Deus. Porque é ali que a gente vai receber instrução, é ali que a gente vai saber como lidar com os desafios que estão aparecendo ali no dia a dia. É ali que a gente vai saber buscar de Deus como lidar, às vezes, com pessoas difíceis, com dificuldades que essas pessoas têm, que a gente não tem respostas para elas, mas ali o Senhor vai dar respostas para a gente, tá bom? Que Deus abençoe você, fica firme na sua leitura e lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!